Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e hoje temos muitas notícias para te deixar atualizado aqui, né? Fluminense anuncia retorno de jogador, também, segundo algumas informações, o Fluminense está de olho em um meia, né, do Atlético Paranaense, também vai trazer isso tudo para você e também vamos trazer atualização sobre John Arias. Mas é claro, antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. Está tentando chegar aos 13 mil inscritos e contamos muito com a sua ajuda para poder bater essa meta. Também, se você puder deixar o seu like aqui, é muito importante, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores e vocês vão nos ajudar a bater a nossa meta dos 13 mil. E também tem duas opções novas aí. Uma é hypar o vídeo, você puxa do lado do comentário, clica em hypar o vídeo, você vai estar nos ajudando a esse vídeo ter um alcance maior e estamos com o clube de membros ativo. Se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você vai nos ajudar muito. Então, dá essa moral pra gente aí. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando sobre o retorno, né? Fluminense, ontem à noite, anunciou o retorno do John Kennedy, centroavante que teve passagens marcantes pelo tricolor, né? Foi revelado em Xerém. Teve um momento conturbado, foi emprestado para a Ferroviária, voltou em 2023, fazendo o gol do título da Libertadores, tendo um destaque muito relevante, levou ele para a seleção olímpica. Nesse meio do caminho ele acabou se perdendo mais uma vez, né? Ele é um jogador que não tem uma cabeça no lugar. Acabou não conseguindo repetir as mesmas atuações, se achou que o clube arrumou bastante tumulto por aqui e no final de 2024 ninguém reclamou quando ele foi emprestado para o Pachuca do México. Lá no Pachuca também teve um começo muito bom, né? Fez 10 gols em 9, fez 9 gols em 10 partidas. Começou muito bem, depois caiu de produção, perdeu espaço no time e desejava um retorno. Então tudo meio que se casou ali, né? Como eu já vem falando algumas semanas. O Fluminense está com uma dificuldade nos seus atacantes, né? O Germancano em decadência muito por causa da questão física. Everaldo não passa confiança e o John Kennedy estava emprestado lá querendo retornar. Então, ontem, né, os três entraram em acordo, Fluminense, Pachuca e John Kennedy, e o jogador está de volta, inclusive vai começar a treinar hoje. Hoje na tarde, não sei se treino hoje é à tarde ou pela manhã, mas no treino de hoje, John Kennedy já vai estar presente. Aí fica a dúvida, né? Não sei se ele já está regularizado para estar à disposição para o jogo de quinta-feira. Por quê? O John Kennedy estava treinando lá no Pachuca, tanto que ele ia jogar ontem, terça-feira. Só não jogou porque o treinador recebeu um informe que ele não faria parte mais do elenco e resolveram já liberar o jogador para ele poder estar retornando para o Brasil. Mas de certo, é quase certo que no domingo ele vai estar disponível para poder estar atuando. Então, John Kennedy de volta ao tricolor. Espero só uma coisa, que ele esteja com a cabeça no lugar. Se esse moleque botar a cabeça no lugar, ele tem um potencial gigantesco. O Fluminense tem, inclusive, na história de revelar grandes centroavantes. John Kennedy é um bom jogador. João Pedro, que agora está no Chelsea. O Evanilson também, que está na Premier League. O Pedro, que está em litígio lá com o Flamengo. Todos os centroavantes que realmente tiveram um destaque em alguns momentos. Todos esses passaram pela seleção em algum momento. Menos John Kennedy. Botando a cabeça no lugar, eu não tenho dúvidas que ele também vai ser um jogador que provavelmente vai ter chance na seleção brasileira. Mas só depende dele. Eu estou um pouco descrente disso. Ele já teve várias oportunidades, começa muito bem, depois vacila. Tomara que dessa vez ele aproveite essa última oportunidade, o Renato possa entrar na mente dele e falar: cara, se você não vingar agora, esquece, daqui a pouco você vai estar jogando em clubes inferiores, salário reduzido, você não vai conseguir ser aquilo tudo que você prometia. Então vamos ver como que vai ser essa questão do John Kennedy aí. Segunda desse vídeo, ontem, né, um canal no YouTube lá do Paraná, né, lá de Curitiba, trouxe a informação que o Fluminense monitorava Bruno Zapelli e até cogitava fazer uma proposta pelo jogador. Porém, depois, né, o Vitor Lessa falou que o Fluminense não tinha interesse em fazer uma proposta pelo jogador e que talvez pudesse até ter monitorado o jogador, mas nesse momento não avaliava fazer uma proposta por esse jogador. Mas eu fui levantar algumas informações dele. Ele é um camisa 10 e como muitas pessoas no Fluminense querem um camisa 10, falam de um camisa 10 por não acreditarem mais no potencial que o Paulo Henrique Ganso tem, pode ser que ali tem alguma coisa, né? Primeiramente, o valor dele ali é um valor até aceitável, né? 5, 4 milhões de euros ali. O Fluminense pagou 6 milhões de euros no Canobi, que é um jogador bem mais velho que ele. E ele tem apenas 23 anos. Então, jogador jovem, jogador argentino, jogou no Belgrano, jogou no Atlético Paranaense. Eu peguei os números dele dessa temporada, né? Nessa temporada ele fez 30 jogos, fez 2 gols e deu 6 assistências. Então, é um jogador que é realmente um camisa 10, é um cara que acha o passe muito bem. Só que quando eu fui também buscar algumas informações do jogador no Atlético Paranaense, parece que ultimamente ele tem perdido espaço lá. Muito em função do Daí Ramos preterir um pouco o jogador por causa da questão da intensidade dele, né? Então, ou seja, é um camisa 10 que pode ter uma dificuldade com a intensidade, igual acontece, por exemplo, com o Paulo Henrique Ganso, que alguns momentos ele acaba não conseguindo ter a mesma intensidade necessária que a gente espera de um jogador, que mesmo sendo um camisa 10, é importante você ter uma intensidade interessante, porque senão você acaba em alguns momentos tendo que ser preterido, porque o jogo é mais pegado, mais força, e o jogador não consegue
repetir o mesmo desempenho. Então, essa é a questão, né, desse jogador, mas como o próprio Vitor Lessa desmentiu, eu acho que nesse momento não tem muito o que falar desse jogador, a gente vai continuar monitorando, caso realmente aconteça alguma coisa, a gente vai falar mais sobre ele, mas nesse momento não temos muito a agregar sobre esse jogador. Para estar fechando esse vídeo, vamos continuar falando sobre a novela John Ares, tá? O que a gente tem para falar do John Ares? Ontem surgiram algumas notícias sobre John Ares. Eu estou até tentando abrir aqui a matéria que eu quero ler aqui para vocês, tá? O que foi falado muito sobre John Ares, para a gente poder definir. Primeiro momento, Fluminense recebeu uma proposta na noite de segunda-feira, tá? No ano que eu gravo esse vídeo. Essa é a última atualização. Na noite de segunda-feira e recusou a proposta pelo John Ares. O que foi debatido que fez o Fluminense recusar essa proposta? Primeiro, o Fluminense propôs ao time do Wolverhampton ficar com o John Ares até agosto, onde foi recusado logo de cara pelo clube inglês, não querendo que o jogador continue no Fluminense jogando até agosto. Então isso daí não chegou a um acordo em nenhuma das partes. Outra coisa também que houve uma divergência que não caminhou para um acerto dessa negociação foi a questão do percentual. Hoje o Fluminense tem direito a 50% do John Ares, o Patriotas tem direito aos outros 50%, só que caso feche uma negociação, o Fluminense tem que ceder 10% para o empresário, ou seja, o Fluminense ficaria apenas com 40%. O Fluminense parece também que não vai aceitar negociar nesses moldes. Então, o Patriotas eles estão tentando convencer o Patriotas a abrir parte de mais alguma porcentagem que eles têm para o Fluminense ficar com uma porcentagem maior pelo jogador. E eu acho que talvez o Patriotas pode, no final das contas, avaliar que seria melhor ficar talvez com 30%, né, que é um valor muito grande. Eu até pesquisei qual que é a colocação do Patriotas, o que o Patriotas faz. Eles estão na segunda divisão do Campeonato Colombiano, em 15º. Então, tipo assim, 30% desse valor de 20 milhões de euros é muito dinheiro para eles. Então, eu acho que o Fluminense tem que tentar esticar a corda até o máximo que der, porque o Patriotas em algum momento vai ter que ceder, porque senão todo mundo vai sair perdendo, né? Outro ponto também que foi falado é que o Fluminense não vai aceitar a proposta na casa dos 20 milhões de euros. O Fluminense quer aceitar uma proposta maior. E o Wolverhampton sinalizou que pode sim fazer uma proposta maior para efetivar a contratação de John Ares, porque o Wolverhampton quer o jogador. Mas algumas coisas me chamaram a atenção também no decorrer das apurações que eu fui fazendo no decorrer do dia. Apurações que eu faço muitas vezes vendo alguns canais de caras que cobrem o Fluminense. Às vezes tem até alguma fonte, né, que acaba falando alguma coisa, mas a do John Ares foi exclusivamente vendo o que dois meios de comunicação estavam falando, né? O Jornal da KTO muito na figura do Vitor Lessa e o Globoesporte.com. Esses dois estão fazendo uma apuração muito detalhada, então quem quer saber mesmo, vai lá no Jornal da KTO, assiste também, e vai no Globoesporte.com e lê as matérias que saem lá. Mas uma das coisas que me chamaram muita atenção é o seguinte: o John Ares vai jogar no Wolverhampton e vai ter um valor salarial menor do que ele ganha no Fluminense. Ele está indo para o Wolverhampton não é por dinheiro, é muito mais voltado a querer realmente ter um plano de carreira de jogar na Europa, realizar um sonho de jogar na Premier League. Então não é por causa do dinheiro. Até também surgiu a informação que o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, time da Arábia Saudita, ofereceu um valor de 10 milhões de dólares por ano para o John Ares, ou seja, ele ganharia 500% a mais do que ele ganha atualmente hoje no Fluminense. E ele recusou essa proposta por acreditar. Ele nem ouviu a proposta, para dizer a verdade. A proposta chegou, ele nem quis abrir negociações por acreditar que ele tem potencial para jogar na Premier League e querer realizar esse sonho de jogar na Premier League. Então a gente vê que não é dinheiro, é o sonho do cara de querer jogar na Premier League. Eu acho que o mesmo modo que eu acho que o Fluminense tem que esticar a corda, querendo aumentar o valor, querendo aumentar a porcentagem em cima do jogador, também o John Ares vai esticar a corda pro lado de lá porque ele quer realizar o sonho dele. Mas ele tem um contrato até 2028 e aí o Fluminense tem que também fazer valer. Até nessas apurações, né, a primeira apuração dizia que talvez essa negociação pudesse avançar ao longo dessa terça-feira e ser sacramentada. Até o momento que eu gravo esse vídeo não tem nenhuma atualização nova, está mais ou menos nesses moldes. Então, por enquanto, vale essas últimas atualizações. Realmente, hoje é um pouco mais difícil. Hoje não teve um avanço nessa questão, né? Eu até entrei no Flick do Fluminense para poder ver na live, né? Quem viu a live de ontem, né? Eu entrei no Flick, passei algumas imagens. O John Ares está treinando tranquilo, até sorridente em alguns momentos. Eu acredito que ele vai forçar, querendo sair, mas eu acredito também no profissionalismo de John Ares. Caso o negócio não avance, não concretize, eu acredito que ele vai continuar vestindo a camisa do Fluminense. Mas também eu acredito o seguinte: se o John Ares não sair nessas janelas de transferências por um valor que o Fluminense deseja, ele não sai mais. Eu acho que ele vai seguir esse plano de carreira que o Fluminense tem para ele, encerrando a carreira no Tricolor, e onde eu acho, minha avaliação, que seria o melhor negócio para a gente. Ter o retorno técnico de John Ares até 2028 ali, depois se ele quiser sair, vai para outro lugar, mas ter o retorno técnico dele seria importante.
mas a gente fica também sempre nessa questão de ver, né? Talvez o Wolverhampton vai subir a proposta, vão conseguir fazer com que o Patriotas reduza o valor que tem direito e no final das contas tudo acerta, porque o empresário de John Arias também quer esse negócio, que ele ganha 10% no valor. Então vamos ver como que vai ser o desenrolar dessa situação. E também acho que tem muito na cabeça do John Arias o seguinte, ele fala, cara, se eu for vendido pro Wolverhampton, mesmo que eu tenha um salário menor, daqui a 1 ano, 2 anos, eu jogando muito bem, eu posso escalonar e estar num clube maior, ou pelo menos vou ter realizado o sonho de jogar na Europa e morar na Inglaterra. Então pode ter também isso tudo envolvido nessa negociação do John Arias. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like é muito importante aqui, já falei, toda vez que você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Se inscreve aqui também no canal Falando de Flu, estamos tentando chegar aos 13 mil inscritos, eu sei que sua inscrição aqui vai nos ajudar muito e temos as duas solicitações que se você puder nos ajudar. Primeiro é hypar o vídeo, não custa nada, é só você ir lá no comentário, clicar hypar o vídeo e também, se você puder se tornar membro por apenas R$ 2,99, você se torna membro do Falando de Flu e nos ajuda muito. Então, pessoal, é isso. Saudações tricolores e até a próxima.